Pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula sobre representação gráfica do projeto arquitetônico. Iremos falar mais especificamente sobre cortes. Esta é a primeira parte. Esta aula foi desenvolvida por mim e pela professora Naira. Venha comigo! Nós já vimos em vídeos anteriores que planta baixa, pessoal, vem da onde? Quando nós cortamos aí, na média, 1,50 m de um cômodo, uma residência, um apartamento, ok? O que nós queremos representar, ok? Como planta baixa. Porém, nós podemos também representar o chamado corte. Como que nós vamos representar o corte? Teremos que pegar esse cômodo e fazer um corte longitudinalmente, ok? Ou em sua transversal também, tá joia? Então, longitudinalmente ou transversalmente. E representarmos isso em uma forma de desenho. Só que nós teremos que representar tudo. Onde passar essa linha, teremos de corte, né? Teremos que desenhar tudo que estamos vendo para um lado ou para o outro, tudo, tá, pessoal? Por onde esta face ou esta linha passar no cômodo ou na residência aí, onde queremos demonstrar esse corte, tá bom? Temos também a elevação lateral direita, podemos representar a lateral esquerda, podemos também representar a fachada ou a elevação principal, ok? Como vimos aí na nossa figurinha. Os cortes, então, pessoal, eles são representações de vistas ortográficas seccionais do tipo corte, obtidas quando passamos por uma construção, um plano de corte de projeção vertical, ok? Normalmente paralelo às paredes, tá? E retiramos a parte frontal, mais um conjunto de informações escritas que o complementam. Então podemos ver aí na nossa figurinha esse plano de corte e temos aí a indicação da seta, pessoal, para onde nós iremos olhar, ou para onde nós iremos olhar é onde nós vamos representar no desenho, como podemos ver aí ao lado, ok? O sentido de visualização dos cortes deve ser indicado em planta, bem como sua localização, pessoal. Então, reparem nas setas. A seta indica para onde nós vamos olhar, como aí na planta baixa, teremos aí o corte AA e o corte BB, ok? Então, o sentido, ele é indicado com a seta, tá? O corte longitudinal e o corte transversal, pessoal. Segundo a NBR 6496, a da ABNT em 1994, o corte é o plano secante vertical que divide a edificação em duas partes, seja no sentido longitudinal, seja no transversal. Nota: o corte ou cortes deve ser disposto de forma que o desenho mostre o máximo possível de detalhes construtivos, tá, pessoal? Então temos aí o corte longitudinal, que é o plano de corte na maior dimensão da edificação, e o transversal, que é o plano de corte na menor dimensão da edificação, tá? Então, qual que é o objetivo aí do corte, pessoal? É representar o edifício e as suas medidas de alturas de piso, espessuras de laje, espessuras de forro, informações aí do telhado. Então, tudo isso deve conter aí de informações num corte, ok? E é lógico, devemos desenhar aí algumas peças, né, que são fixas, tá, pessoal? Por exemplo, num sanitário, num banheiro, né? Então devemos aí desenhar o quê?
a pia, o vaso, o chuveiro, se passar e ao indicarmos o corte, estarmos olhando uma dessas peças, devemos indicar, assim como em áreas molhadas, temos que indicar aí o piso nas paredes, ok? Algumas dicas aí, pessoal, para fazer o corte. Então, para a representação do corte, é necessário observar os seguintes itens. Representação das paredes em que o plano vertical está cortando com um traço grosso. Representação das paredes em que o plano vertical não corta com um traço fino. Representação aí de portas e janelas conforme a simbologia adotada, com as devidas medidas, que são as alturas. Indicação somente aí das cotas verticais, indicando alturas de peitoril de janela, porta, pé direito, forro, entre outros. Reparem, pessoal, não, negrito, tudo maiúsculo, tá ok? Indicamos cotas na horizontal, pessoal, ok? Em corte, somente na vertical. Para a representação do corte, é necessário observar os seguintes itens. Representação da cobertura, tá? Conforme tá esquemático aqui. Representação e indicação do forro. Se for laje, a espessura da laje, ok? Geralmente aí 10 centímetros. Representação esquemática da fundação com um lastro, ok? Como no esquema ali, pessoal. Podemos observar isso daí. Por quê? Porque o corte não vai estar voando, né? Ele está sobre um solo, então devemos indicar isso, tá bom? Indicação aí de desníveis, se houver, tá? Então, vamos ficar atentos aí na simbologia, pessoal. Como lá no esqueminha nós temos a indicação do nível de um piso, tá? Temos que colocar, tá bom? Os níveis. Pois alguns níveis são mais rebaixados, né? Por exemplo, aí entre uma sala e uma cozinha, ou uma sala e um sanitário, né? Pois são áreas molhadas e a água, por exemplo, às vezes não pode ir, dependendo do tipo de piso, para uma sala, tá bom, pessoal? Então, ó, indicar aí também revestimento, azulejos, né? Conforme a altura aí correspondente. Então, nós temos algumas regras, tá, pessoal? Para cozinha, por exemplo, tá? Somos obrigados a ter azulejo, pelo menos na área aí em que vai ficar aí o fogão, né? Pia, tá bom? Tem essa regrinha aí lá no Código Sanitário, tá ok? Do Estado de São Paulo, ou vocês podem observar isso daí no Código de Obras, como já foi demonstrado, tá? Para a representação do corte, é necessário observar os seguintes itens, pessoal. Indicar os compartimentos que o plano vertical está cortando. Geralmente indica um pouco acima do piso, tá? Indicar o desvio do corte, quando houver, através de traço e ponto com linha média. Indicar aí o beiral, platibanda, marquises, rufos e calhas se houverem. Indicar também o tipo de telha e a inclinação correspondente, tá, pessoal? É importantíssimo aí essa inclinação, tá? Então nós temos aí aqui alguns exemplos, né, de corte, tá ok? E o seu corte transversal, pessoal. Então reparem lá nas cotas, sempre na vertical, nada na horizontal, ok? Os níveis dos pisos, os azulejos, tá? Os detalhes aí de forro, laje, o telhado, tá? O lastro, tá ok? A sua fundação. Então temos aqui a indicação também no corte longitudinal, que também tem esses detalhes, tá? Que foi falado aí nos slides anteriores. Ok, pessoal? Então aqui nós temos aí algumas referências. Vamos acabando aqui a nossa parte 1, ok? Se você gostou aí dessa minha aula, dê um joinha para mim, se inscreva no meu canal, pois assim quando postarmos mais vídeos, vocês irão ficar sabendo.
Até a próxima aula, então, pessoal!